erros e arrependimentos na reforma e na decoração da cozinha dos meus seguidores que você precisa evitar é o nosso tema de hoje. E para me ajudar com o tema desse vídeo, eu perguntei lá no meu Instagram, aproveitando, se você não me segue ainda, vou deixar aqui o arroba para você começar a seguir. Quais foram os maiores erros e arrependimentos que os meus seguidores tiveram no momento de construir, reformar ou decorar a cozinha deles? E o primeiro deles é quanto aos revestimentos. Pastilhas, revestimento em todas as paredes e revestimento em 3D, como a Mariana me escreveu. Arrependimento grande por ter usado revestimento 3D. Bom, as paredes da cozinha não precisam necessariamente estar todas revestidas. Eu gosto de usar o revestimento entre a bancada e o armário superior, mas não necessariamente você precisa revestir todas as paredes da cozinha. Nas paredes onde não vai revestimento, geralmente eu gosto de usar a tinta epóxi multisuperfície na cor branquinha mesmo. E revestimento na cozinha é um assunto bem sério, porque é aquele lugar onde a gente está trabalhando o tempo inteiro. Então quem costuma cozinhar bastante, se você tem o vapor dos alimentos, você tem a fritura, vários serviços que no dia a dia, dependendo do revestimento que você for usar, não vai ficar funcional. Segundo arrependimento, puxadores. E aí eu tenho seguidoras que se arrependem do puxador de alumínio e outras que se arrependem por não ter colocado puxador nenhum nos armários. E aí a gente tem esses dois extremos, né? Ou usar puxador de alumínio ou não usar nenhum tipo de puxador. Na verdade, a gente não precisa estar entre esses dois extremos. Existe um meio termo. Eu particularmente também não gosto de usar o puxador de alumínio pela estética dele. Foi um puxador muito usado há anos e anos atrás. Sem contar que, gente, eu já até me arranhei, já arranhei a perna por conta daqueles acabamentos que geralmente caem na lateral do puxador, né? Fica perigoso você ali usando a cozinha no dia a dia, acabar puxando a perna ou rasgando a roupa. Esteticamente eu não gosto e nem acho eles realmente funcionais. E aí a gente tem um outro lado, que é quem se arrepende de não ter feito o puxador no móvel. Bom, e o meio termo desses dois casos que eu citei é um puxador que eu gosto muito de usar, até em cozinha, que é o puxador em 45 graus. Ele não tem aquela voltinha que o puxador cava comumente tem. Então, dependendo do tipo de cava, é importante você se atentar na hora de escolher o puxador, né? Porque algumas cavas, elas vão ficar juntando mais sujeira e aí no dia a dia, quando você tá lavando as louças, tá fazendo a comida, preparando a comida, isso vai acabar juntando mais sujeirinha ali embaixo. E outros tipos de puxadores que eles não acumulam tanta sujeira igual a esses. Então, o puxador 45 graus é um puxador que eu gosto de usar nos armários da cozinha. Tem um outro tipo de puxador também que às vezes as pessoas colocam na cozinha, que é o puxador fecho-toque. Ele não tem cava nenhuma, é só tocando mesmo assim na frente do armário que ele já abre. E sinceramente, gente, esse é um tipo de puxador que eu uso em casos muito específicos ou algum armário que não tem um uso frequente. Geralmente dá problema o puxador fecho-toque, então eu deixo ele para lugares bem específicos onde a gente não vai ter aquele uso contínuo e constante na cozinha, principalmente. Esse outro arrependimento aqui é sobre a pedra escura. Meu orçamento não chegou na clara. Contemporaneamente, muitas pessoas têm o sonho de ter uma bancada da cozinha toda clarinha, toda branquinha, ou uma cor mais sólida como branco, cinza. E aí quando recebem o orçamento da marmoraria, elas se espantam, né? Porque a superfície de quartzo, por exemplo, ela tem um valor maior do que algumas pedras em granitos. E aí ela parte daquele extremo onde ela queria uma pedra clara, uma pedra branca, e vai colocar aquela que coube no orçamento dela, que seria uma pedra preta, né? Nesse caso aqui, ela usou a pedra preta. O que eu aconselho vocês? O que eu recomendo você fazer? Você que tem o sonho de colocar uma pedra mais clarinha, uma pedra branca, uma pedra com a superfície toda sem estar muito manchada, né? Uma pedra clara realmente. Se não couber no seu orçamento uma superfície de quartzo, por exemplo, ou alguma outra superfície sintética, né, de pedra sintética,
vai nas opções de granitos, né, de pedras mais clarinhas que caibam no seu orçamento, mas não tira esse sonho que você tem de uma pedra clara e de repente muda o contraste todo para uma pedra preta, né? Equilibre ali de modo com que você consiga realizar o seu sonho, realizar o seu desejo de ter uma pedra clarinha na cozinha, mas cabendo no seu orçamento. Agora, esse arrependimento aqui é terrível, ouçam só. Ter deixado para trocar o piso depois da cozinha pronta. Gente, eu não imagino nem o caos que foi a casa dessa pessoa que fez a cozinha inteira e decidiu depois trocar o piso. A reforma, a decoração, a construção de qualquer ambiente da nossa casa, ela precisa ter um planejamento, tanto um planejamento financeiro para você adequar as suas expectativas, né, dentro daquilo que você está disposto a pagar, quanto um planejamento daquilo que vai entrar primeiro na sua casa, né? O piso é a base da casa, então a gente começa uma reforma pelo piso primeiro, depois que vai entrar a pedra para bancada, por último vai entrar a marcenaria. Isso pode variar de acordo com cada região, mas assim, imagina só, depois que a marmoraria já entregou a pedra, o marceneiro já entregou o armário, e aí você tem que cortar o porcelanato, tem que assentar, faz toda uma bagunça na casa, aquele pó infernal que, meu Deus do céu, não tem... Gente, um completo caos instaurado nessa casa. Então você que vai construir, vai reformar, vai decorar sua cozinha, faça um planejamento. E não existe planejamento melhor do que um projeto de interiores, tá? Porque no projeto a gente define tudo aquilo que vai ser usado, bem como as etapas. Então, com um projeto de interiores, você não vai ficar perdido. E aí a gente vai para alguns erros na hora de escolher os eletrodomésticos. E a Pamela falou não ter pensado no espaço para o purificador de água e a Giza não ter colocado máquinas de lavar louças. E mais uma vez a gente vê um erro que é a falta de planejamento, né? O purificador de água, a gente precisa definir todos os eletrodomésticos com antecedência, antes de começar a quebrar qualquer coisa na sua cozinha, antes de você escolher os móveis planejados, a cor, a pedra da bancada, você precisa ter uma lista. Lista todos os eletrodomésticos que você vai usar, o que você pretende comprar e mostra isso para o marceneiro. E para o pedreiro, né, para a mão de obra inteira, porque a gente precisa definir esses pontos com antecedência para não acontecer isso, né, depois que a cozinha está toda pronta. E agora, onde é que vai ficar o purificador de água? Poxa vida, não defini, não posicionei ali o lugar para colocar, né? Então, isso acaba prejudicando a funcionalidade de uma casa como um todo, a gente não ter esse planejamento. A mesma coisa com a máquina de lavar louças. A gente precisa ter uma espera ali para o esgoto, para a água, para funcionar essa máquina certinha. A gente precisa ter as medidas espaçadas, né, na hora de fazer os móveis planejados. Então, todos esses pontos é muito importante, né? Os eletrodomésticos, ponto de água, ponto de esgoto, definir com antecedência tudo aquilo que você vai querer colocar na sua cozinha. E vários dos erros que eu citei aqui, a gente consegue amenizar, muitas vezes aniquilar todos esses erros com o projeto de interiores. O projeto é nada mais, nada menos que um planejamento, um mapa, um passo a passo para você conseguir construir, reformar ou decorar a sua cozinha de modo assertivo, sem ficar com tanta dor de cabeça assim. A cozinha é um lugar de serviço, né, onde a gente está ali usando o tempo inteiro. É café da manhã, almoço, janta, né? A gente passa várias horas do nosso dia ali na cozinha. Então ela precisa ser um ambiente extremamente funcional, que venha funcionar, que venha atender as demandas da sua família, da sua casa e que venha ter essa funcionalidade em tudo que você for fazer. E às vezes um erro acarreta em várias coisas que no final do dia você fala, poxa vida, todo dia você lembra, nossa, eu deveria ter
colocado à espera da máquina de lavar louças aqui, eu deveria ter um purificador de água ali, né? E vários outros erros também que a gente acaba cometendo e depois, né, depois que termina a reforma inteira, a gente pensa, por que eu não fiz isso com antecedência? Espero que essas informações sejam bem proveitosas para te ajudar no momento de reformar ou decorar a sua cozinha. E se você não quer cometer nenhum desses erros, não quer errar na decoração da sua cozinha, quer ter uma decoração assertiva, eu vou deixar aqui embaixo o contato para solicitar o orçamento de projeto comigo.